Bom dia, hoje é 21 de julho de 2023. Faremos o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciaremos pelo Vinde Criador. Vem, Espírito Criador, visita as almas dos teus, enche de graça celestial os corações que criastes. Tu que és chamado o Paráclito, dádiva de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção espiritual. Tu que és setiforme na graça, dedo da mão do Pai, tu, fielmente prometido pelo Pai, enriqueces a língua com a palavra. Acende a luz nos sentidos, infunde amor nos corações, e a fraqueza do corpo fortifica com eterna virtude. Repelindo o inimigo para longe, concede-nos a paz sem demora, guiando-nos, evitaremos todo o mal. Por ti conheçamos o Pai, e também o Filho saibamos, e que em ti, Espírito de ambos, creiamos em todo o tempo. Glória a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, assim como ao Paráclito pelos séculos dos séculos. Amém. Evangelho, Mateus 12, versículos de 1 a 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, então um pequeno comentário sobre o Evangelho. Ah, é muito interessante que esse episódio tenha acontecido logo depois de Jesus falar que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. E vamos ver por quê. Ah, Jesus estava caminhando com os discípulos, eles passaram por uma plantação, os discípulos sentiram fome e olharam para as espigas de milho e falaram, não sei se de milho, mas acredito que sim, espigas, e falaram: bom, vamos comer. Os fariseus, vendo isso, resolveram apontar o dedo e cobrar Jesus. Falar: os fariseus já vinham, né, observando e se ressentindo de Jesus pelos milagres e pelos ensinamentos e pela capacidade que Jesus tinha de reunir pessoas para ouvir os ensinamentos. E aí eles falaram: olha, seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer num dia de sábado. Então, naquela época, o dia guardado era o dia do sábado. Esse era um dia para realizar sacrifícios, e existiam muitas regras rígidas daquilo que podia ser feito e daquilo que não podia ser feito. Então, daquilo que era considerado trabalhar num dia de sábado. Não vou entrar em detalhes, quando a gente ouve essas histórias nos estudos bíblicos, normalmente nós ouvimos umas coisas assim: se você der mais de 20 passos, esse não é um número exato, é só um exemplo para vocês entenderem, então você está trabalhando num sábado. E as regras, elas eram criadas com esse nível de rigidez, né, de que existe uma quantidade de passos que você pode dar para não quebrar a lei, existe toda uma forma de conduta para ser realizada, comportamental, e da forma de lidar com as pessoas e de lidar com as coisas que poderiam ou não ser feitas num dia de sábado para garantir que a lei estaria sendo cumprida. E aí Jesus, antes de dar bronca, já começou, e aí vem a importância da gente estudar
a Bíblia, estudar a palavra, começou a citar vários exemplos da própria lei. A lei nessa época era a própria Torá, e ele falou assim: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Então, na época de Davi, tinha o templo do Senhor e as únicas pessoas que podiam entrar e fazer as oferendas e também se alimentar das oferendas eram os sacerdotes. Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes, então ele relembra o episódio de quando Davi entrou no templo e comeu da oferenda. Por quê? Porque ele estava com fome. Depois ele lembrou um outro episódio e falou: Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ele estava se referindo ao fato de que, se no sábado as pessoas precisavam realizar os seus sacrifícios e precisavam dos sacerdotes para isso, os sacerdotes trabalhavam mais do que qualquer outra pessoa. Se as regras eram tão rígidas ao ponto de que a pessoa tinha uma quantidade de passos que era permitida, um tipo de atividade que deveria ser feita de uma forma muito específica para que as regras não fossem quebradas, e os sacerdotes trabalhavam o dia inteiro fazendo sacrifícios e oferecendo sacrifícios do povo para o Senhor, eles mesmos estavam violando a lei sem contrair culpa alguma. E aí ele falou: se vocês tivessem compreendido o que significa, que era misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. E aí Jesus está se referindo ao fato, e isso tem muito a ver com a leitura que a gente fez ontem, do jugo de Deus, de Jesus ser leve, o fardo dele ser suave, porque a gente precisa colocar a misericórdia acima da nossa relação com a lei. Então, muitas vezes, quando a gente está lendo, né, os mandamentos, quando a gente está lendo as coisas que a gente quer praticar, e todos nós queremos praticar a lei para agradar a Deus, mas muitas vezes, quando a gente está fazendo isso, nosso coração acaba se endurecendo e a gente acaba colocando as regras acima da vida das pessoas, acima da dignidade das pessoas. As pessoas estão na nossa frente, muitas vezes elas estão colhendo espigas para se alimentar, porque elas estão com fome, e a gente coloca a lei acima disso e a gente joga isso para as pessoas da mesma forma que os fariseus jogaram isso para Jesus, viu? Isso que você está fazendo está fora da lei. Isso também, ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente possa pegar a lei e sair fazendo o que a gente quiser, né? Que a gente pode sair praticando a lei da forma que a gente acredita, mas esse critério que Jesus coloca de que a lei, ela tá aí para ser cumprida, sim, mas ela precisa ser cumprida de uma forma leve, de uma forma suave, de forma que a gente consiga priorizar a vida, de que forma que as pessoas possam ter espaço para ter alimentação, para não sentir frio, para poder se vestir adequadamente, para poder ter água potável para beber e tantas outras coisas que a gente considera minimamente parte do nosso dia a dia. Então, que dentro das nossas reflexões sobre o texto de hoje, que dentro das nossas orações, nós possamos trazer para o nosso coração esse desejo, essa vontade de ter a capacidade de reproduzir o mandamento de Jesus, de que a gente possa ser misericordioso, que possamos ser misericordiosos e misericordiosas com as pessoas que a gente vê que não estão cumprindo a lei à risca, mas que estão buscando os recursos mínimos para conseguir fazer isso. É isso, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.